Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Rastro das Utopias. Sou o professor Fossati. Inicialmente, gostaria de lembrar, não esquecer de se inscrever no canal e curtir, dar o seu like. No vídeo de hoje, vamos ver o avanço da ciência e a resiliência do ser humano na busca da imortalidade. Cabe uma questão. Vamos em busca de Matusalém. Bem, então a questão seria o seguinte: que experiências estão sendo realizadas para buscar a tal imortalidade? Esta grande utopia que nós abordamos. Voltemos aos telômeros, estão lembrados? Os telômeros, não esquecer que genes são sequências de DNA, a molécula da vida, com toda a informação genética de um organismo, enquanto os cromossomos são agrupamentos desses genes. Pois bem, na extremidade dos cromossomos estão os telômeros, e o genoma é o conjunto de todos esses genes do organismo. Bem, pode parecer um pouco científico, mas logo nós vamos entender. Existem duas pesquisas importantes que marcaram o comportamento dos telômeros e de uma outra enzima importante denominada telomerase. Então, que informações relevantes trouxeram os telômeros e que informações trouxeram a enzima telomerase? A pesquisa de Elisa Apel e Elizabeth Blackburn, Prêmio Nobel de 1999, do qual eu recomendo um livro que nós vamos falar agora, este livro aqui, que é um best-seller, O Segredo Está nos Telômeros. Bom, então, é importante observar que a obra descreve com detalhes que pode ter os telômeros. Um comprimento de um telômero maior, por exemplo, que protege o cromossoma, a expectativa de vida é maior. Quando o comprimento fica menor dos telômeros com a longevidade, a pessoa, então, ela chega no estado de velhice, tá? E então é necessário utilizar vários recursos para manter a juventude. Então, fica muito claro na especificação das pesquisadoras que identificaram que um telômero ele protege o cromossoma, portanto, protege os genes, né? E desta forma, ao proteger os genes, eles têm mais vida. Ao passo que, com o tempo, se os telômeros não começam a ficarem curtos, começam digamos assim, a perder aquela proteção aos cromossomos, as células vão se reproduzindo, mas até chega um ponto em que elas começam a morrer e, evidentemente, o que acontece? Nós começamos a envelhecer. Este livro nos permite algumas observações, avaliar os nossos hábitos diários e recomendar novas formas e comportamentos que nós devemos ter. As autoras conseguem explicar em nível celular como envelhecemos e como podemos, através de simples mudanças, manter nossos cromossomas, as nossas células saudáveis e combater o envelhecimento. É claro que não chegamos ainda na imortalidade. Cabe destacar na parte 4 do livro, de fora para dentro, o nome do título dessa parte, o mundo social modela os seus telômeros. Nós vamos ver que elas identificaram que até a qualidade do bairro em que vivemos pode alterar o comprimento dos nossos telômeros, pode reduzir ou pode deixar eles maior. O significa bem mais que isso. Significa que os telômeros absorvem as instruções que nós lhe damos. Daí a importância do como nós vivemos e o cuidado que nós devemos ter, pois podemos estar educando os nossos telômeros, tá? E apressar, portanto, o processo de envelhecimento. Isso significa dizer apressar a senescência.
Mais ainda, cabe uma questão, tá, aos pesquisadores: quem alimenta os telômeros, então? Esta questão ela foi desenvolvida por mais duas pesquisadoras, tá, que descobriram que quem alimenta os telômeros são uma enzima chamada telomerase. Bem, que experiências, né, foram realizadas com a telomerase, para nós sabermos isso aí, se realmente elas tiveram um resultado positivo. Foi realizado uma pesquisa ministrando a enzima telomerase aos ratos no laboratório. Em seu livro Morir Jovem aos 140 anos, Maria Blasco e Mônica Salomone, em 2016, prêmio Nobel, pesquisadoras do Centro Nacional de Pesquisa Oncológicas da Espanha. Essas duas pesquisadoras, tá, identificaram que há uma redução da enzima telomerase, que produz os telômeros e que, portanto, mantém os telômeros dentro do seu padrão normal. E descobriu que a ausência dessa telomerase, ela causa o quê? Ela vai deixando de proteger o DNA e ocorre que vai haver um envelhecimento, conforme nós nos referimos anteriormente. Então, se descobriu os telômeros e a importância, e agora está se descobrindo, mas quem é que mantém, e é a enzima telomerase. O teste nos ratos, ministrando a enzima telomerase, permitiu verificar que os ratos puderam viver 50% a mais do seu tempo de vida. Entretanto, simultaneamente, desenvolveu tumores cancerígenos e, posteriormente, os ratos vieram a morrer de câncer. Mas verificou-se que a enzima telomerase, ela alimenta tanto as células boas como também as células cancerígenas, sendo muito mais eficiente nas células cancerígenas. Portanto, que não produzem, que não sofrem estresse. Danos na sua divisão, demonstrando que há necessidade, portanto, de antes de começar a ministrar ao ser humano, né, a telomerase, é preciso cuidar do câncer. Quando o ser humano, então, puder superar a evolução do câncer, os cientistas preveem que com a aplicação de telomerase, a expectativa de vida, que atualmente é de 71 anos, poderá alcançar 120 anos ou mais, de formas saudáveis. Mas sempre vem uma pergunta: que experiência? Por que experiência com ratos? Será que está certa essa experiência? No livro do Cordeiro e Wood, na sua obra, que é um best-seller também, Morte da Morte. A Morte da Morte é este livro aqui, não é? É um livro muito interessante, que eu também recomendo, este livro aqui, onde eles explicam detalhadamente a importância, né, de fazer o teste com os ratos. É interessante que entre os ratos e os seres humanos, né, absorvem que os humanos compartilham 90% do genoma dos ratos. Existe até um prêmio, o Rato Matusalém. E várias universidades concorrem a este prêmio nos Estados Unidos: Harvard, MIT, Oxford, Stanford, Cambridge. Os ratos duram 1 ano na natureza, mas 3 anos no laboratório ministrando a telomerase. Outra experiência com ratos também foi realizada na Universidade de Cornell, onde os pesquisadores submeteram os ratos a uma dieta menor que a usual. Restringiram a alimentação em 30%. E esta alimentação, evidentemente, permitiu que os ratos, né, de certa forma,
sobrevivesse 40% a mais do seu tempo. O que, para os pesquisadores, significa que os homens poderiam alcançar a faixa dos 160 a 180 anos, se reduzissem fizessem uma dieta igual. Né? Mas observa que a dieta da fome, Randy Strong, da Universidade do Texas, por exemplo, diz que as células entram em prontidão quando a gente faz um regime. Passa a consumir o seu armazém interno de proteínas, o que o ser humano detém para sobreviver, portanto. Ora, conforme já disse Ortega y Gasset, sobrevive mais tempo no mundo aqueles que mais se adaptam aonde? Aqueles que mais se adaptam ao seu meio ambiente. Outra proposta para o rejuvenescimento recorre às células-tronco. É defendida pelo biogerontologista Albert de Grey, no seu livro Anti-Aging, ou seja, o envelhecimento, né, a rejuvenização, né, de uma forma mais, digamos assim, mais renovadora, tá, que está chegando até nós. O livro do Anti-Aging, The Rejuvenation Breakthroughs that Could Reverse Human Aging of Lifetime. Então, é finalmente dizer o rejuvenescimento que pode reverter o quê? Pode reverter a velhice humana no nosso tempo. É este livro aqui, tá? É este livro aqui que é muito interessante, porque é um livro que já foi publicado há mais tempo. Praticamente o nosso de Grey, ele é um dos pioneiros nessa ideia de que nós não somos obrigados a morrer. Não está escrito isso, diz ele. Então, é importante também que aqueles que estão interessados nessa proposta da longevidade e da imortalidade, como defende o Albert de Grey, que é um PhD, que ele escreveu juntamente com Michael Rye. Michael Rye também participou dessa obra, né? E só para ilustrar mais um pouco, o Albert de Grey é um médico, portanto ele acredita muito nessa ideia da longevidade e também na ideia, nós vamos ver daqui um pouco, na ideia da imortalidade. Então não esqueçam esse livro aqui. Ele acredita que o processo contínuo de transplante, por exemplo, das células-troncos, seria a solução mais aconselhável. Diz principalmente que elas seriam novas, o transplante das células-tronco, seriam capazes de replicar os órgãos humanos e garantir a juventude do corpo. Sabe que as células-tronco têm condições de desenvolver tecidos e órgãos novos, uma vez que elas são imortais. Atualmente é comum, tá, os bancos de célula-tronco serem armazenados através da criogenia. Quando a gente fala em imortalidade de células, nós também podemos falar não só das células-troncos, mas nós podemos falar dos espermatozoides, dos óvulos, que são imortais. São imortais. Eles morrem porque aquele armazém, né, que protege, que é o ser humano, que é o corpo do ser humano, começa a morrer e eles, então, morrem junto. Né? Aquele armazém que abriga todas essas células, que são células-troncos, são células de reprodução, que são células imortais, morrem junto, porque o abrigo delas também falece, né, pela longevidade. Muito bem. Então, a técnica de criogenia, ela mantém essas células-tronco e logo, logo nós vamos estar fazendo experiências interessantes.
Outra experiência interessante foi realizada com a mosca, aquela mosca das frutas. No seu artigo intitulado A Conquista Científica da Morte, Michael Rose, da Universidade da Califórnia, aponta em uma das suas pesquisas que conseguiu prolongar 4 vezes a vida da mosca das frutas, a Drosophila melanogaster. Nesse sentido, né, há a ideia forte de que fortalece a teoria de que o envelhecimento pode ser retardado, que pode ser revertido, fato que também é relatado naquela obra que eu já citei, A Morte da Morte, do Cordeiro e Wood. Outra preocupação com a longevidade enfrenta os radicais livres. Passa a ser um outro problema. Radicais livres, nós sabemos, são moléculas que possuem elétrons instáveis. Ora, se os elétrons são instáveis, elas passeiam livremente pelo nosso corpo, perdendo elétron. E essas moléculas, ao perder seus elétrons, que são instáveis, elas têm a capacidade de roubar elétrons de outras células boas, nossas, determinando assim o envelhecimento das nossas células, né, que passam a perder seus elétrons. A questão, então, que surge é: quais seriam os antídotos para os radicais livres? Está ligado na alimentação. Através de antioxidantes, nós sabemos disso, alimentos que são indicados, que pode combater os radicais livres. Né? Na obra de Kurzweil, A Medicina da Imortalidade, outro livro que eu recomendo, que é este livro aqui, A Medicina da Imortalidade, de Ray Kurzweil. Este autor aqui, ele é um autor interessante, eu já citei ele no vídeo anterior, é aquele que toma 110 pílulas, né, por dia, porque ele busca fazer suprimentos, né, que às vezes faltam ao corpo. Então ele busca e acredita fielmente, nós vamos ver mais alguma coisa dele nesse vídeo aqui, sobre a possibilidade da imortalidade. Tá? Não esqueçam de que esse livro aqui é um livro que eu recomendo mesmo, de Ray Kurzweil. Bem, os autores apontam nesse livro vários recursos, né, com relação à alimentação, com relação aos exercícios, hábitos para o combate aos radicais livres, portanto. São os primeiros passos que ele citou num livro anterior, né, a primeira ponte, né, da longevidade. Outra forma de ganhar mais anos de vida seria a faxina nos órgãos através dos nanorobôs, células inteligentes. Os nanorobôs não são metais, são células. Ray Kurzweil, que já me referi no vídeo anterior, como eu digo, é um cientista americano e em seu livro 9 Steps to Living Well Forever, 9 passos para viver bem para sempre, Kurzweil acredita na aplicação dos nanorobôs, pequenas células, que, por ser menores que as células normais, que as células humanas, poderão navegar na corrente sanguínea, né, e levando medicamentos, fazendo cateterismo nas artérias, ou seja, ser um faxineiro, fazer faxina nos nossos órgãos. Kurzweil prevê que vamos atingir a velocidade de escape para a longevidade em 2029, logo ali, portanto. Uma previsão ainda discutível no meio científico. Ou seja, cada ano vivido, diz ele, vamos ganhar mais um ano de vida. Isso significa, o autor, né, para o autor, que viveríamos indefinidamente, a tal da imortalidade. Com relação à velocidade de escape, também, o Aubrey de Grey, o médico esse que eu falei, gerontologista, também considera provável que as pessoas que têm menos de 50 anos poderão, provavelmente, alcançar a velocidade de escape, ou seja, terão condições de se tornarem imortais em função das pesquisas e das ciências. Bem mais otimista é o cientista e futurólogo Ian Pearson. Ian Pearson, que acredita que se você tem hoje 40 anos,
só vai morrer se pegar uma doença muito séria. A ideia dos genes editáveis hoje já é possível também. Referindo-se às ferramentas moleculares, tais como o CRISPR, Kurzweil diz que a revolução no tratamento das doenças genéticas vão permitir trabalhar a engenharia genética e tornar os genes editáveis. Isto vai ocorrer por meio do quê? Delas, hoje já é possível alterar sequências específicas de DNA sem prejudicar os outros pedaços do genoma, o conjunto, portanto, dos genes do organismo. Bem, pessoal, a última notícia que nós podemos trazer aqui é entrevista dada a El País pelo pesquisador René Beckmann, do Centro de Regulação Genômica de Barcelona, informa que conseguiram completar o sequenciamento completo do nosso genoma. Faltava ainda 8% do DNA, que era ainda indecifrável e era considerado até o lixo, né? O lixo do genoma. A nossa espécie, portanto, está completa. O ser humano hoje pode dizer que tem 3 bilhões de pares ali de DNA e se encontra também um lixo, uma parte desse lixo da criação do ser humano. Poderá ser analisado e, quem sabe, como diz o Francis Collins, o autor de outro best-seller, A Linguagem de Deus, que eu também recomendo. Quem sabe poderá revelar novos mistérios da nossa origem, que foram ali colocados pelo Criador. Bem, então, agradeço a audiência, a participação. Esse foi mais ou menos a ideia que nós tínhamos de trazer como está a resiliência do ser humano, dos pesquisadores, nesta utopia da imortalidade. Peço que não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Eu dei uma série de informações ligeiras, mas indiquei os livros, né? E pode consultar uma série de referências que estão no meu site, abordadas nesse vídeo. Né? Não esquecer, portanto, de dar o seu like, né? E de outra coisa, nem tudo que se diz impossível é impossível. Afinal, nós estamos dialogando no rastro das utopias. Né? Por que tratar das utopias da imortalidade? Porque esta é considerada uma das utopias mais importantes e que estão se revelando como utopias concretas. Daí o fato de eu trazer neste canal, no Rastro das Utopias, as utopias da imortalidade. Porque ela está se revelando de forma que nós, no mínimo, vamos melhorar a nossa chamada longevidade, reduzir a nossa senescência. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.